também, ao mesmo tempo, dar as boas-vindas a queridos irmãos que estão nos visitando nessa manhã. Alguns eu ainda não os conheço, outros são conhecidos, amigos, e eu quero externar a vocês que nós estamos alegres por poder tê-los aqui. A Igreja Reformada do Calvário está feliz, irmãos, por poder receber nossos irmãos e amigos, amém? Amém. Que bom ter vocês aqui. Espero que vocês já tenham recebido as boas-vindas ali na porta e um kit que a gente entrega para todos os nossos visitantes que sempre estão conosco. Queridos irmãos, como é bom ver a igreja alegre, cantando, louvando. Irmãos, não existe nada melhor do que estar junto com o povo de Deus. Existem muitos prazeres que Deus nos dá, muitos, mas nenhum deles se compara ao que está acontecendo aqui. Eu digo isso, irmãos, pensando à luz da eternidade. Tudo vai passar e nós vamos permanecer juntos, eternamente adorando o nosso Deus. No céu não há casamento, mas há uma família, e essa família é a família de Deus. Nós vamos ficar juntos eternamente, irmãos, novos céus e nova terra. Por isso que a igreja local, ela é um prelúdio, é um ensaio do que será a eternidade. Já parou para pensar nisso? Esse momento aqui é solene demais, irmãos. Valorize cada domingo, o dia do Senhor. Não troque o dia do Senhor por nada. É um dia especial que Deus preparou a nós. Queridos, mas vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ruth. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões expositivos. Eu peço que vocês abram no capítulo de número 2, que foi o capítulo que nós paramos. Nós tivemos uma pequena pausa, porque domingo passado foi comemorado o dia do pastor, e o presbitério da nossa igreja achou por bem trazer uma reflexão bíblica, um texto bíblico que falasse um pouco do ministério pastoral. Fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 2, que nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Para quem não conhece a história, se familiarizar um pouquinho. Para quem não lembra muito bem, relembrar aquilo que já foi falado. No capítulo 1, queridos irmãos, do livro de Ruth, nos é apresentada a história de uma família, a família de Noemi, que em meio a uma fome em Israel, uma crise, eles tomaram uma decisão de deixar Belém, a cidade a qual eles habitavam em Israel, e partirem para um outro país, Moabe, um país totalmente hostil ao povo de Deus. Mas eles estavam em busca de sobrevivência, eles queriam sobreviver em meio àquela fome. Então eles se dirigem a Moabe, e passando-se algum tempo, Elimeleque, o chefe daquela família, veio a falecer em terra estrangeira. Agora, aquela família, que eram um homem, uma mulher e 2 filhos, agora tem uma mulher, cujo nome é Noemi, juntamente com 2 filhos, Malom e Quilion. Assim que o pai morre, Malom e Quilion, eles se casam com mulheres moabitas. E o texto vai nos afirmar que pouco tempo depois, eles também morrem. Olha que tragédia. Uma família que foi buscar sobrevivência, agora vive uma tragédia, uma profunda tragédia. Agora sobrou apenas Noemi. Mas junto com Noemi estão também suas 2 noras, Orfa e Ruth. Então, Noemi, no verso de número 6 do capítulo 1, ela ouve uma notícia de que o Senhor havia visitado o seu povo. O Senhor trouxe sobre o seu povo o pão, o alimento, ou seja, a escassez agora já não existe mais. Noemi, ouvindo essa notícia, ela toma uma decisão, a decisão de voltar para Israel. E junto com ela caminham suas 2 noras. Porém, no meio do caminho, Ruth, ela tenta convencer suas 2 noras a voltarem para Moabe, porque afinal de contas, a vida para elas seria muito mais fácil recomeçar em Moabe do que recomeçar em Israel, uma terra estrangeira para ambas. Bom, Orfa decide então acatar o conselho de Noemi e volta então para os seus deuses,
para o seu povo. Ruth, porém, toma uma atitude, uma decisão completamente diferente de Orfa. Ela decide abandonar Moabe, abandonar o seu povo, abandonar os seus deuses, para seguir junto com Noemi a Israel e abraçar o Deus de Israel e o seu povo. E dito isso, elas então prosseguem. Ruth e Noemi estão indo para Belém. Quando elas chegam em Belém, ela logo é reconhecida. As pessoas olham, Belém é uma cidade pequena, as pessoas reconhecem que é Noemi, elas se assustam com a fisionomia de Noemi, porque a dor, o luto marcou profundamente aquela mulher. Aquela mulher está com um semblante abatido, um semblante de destruição total. A cidade se comove por ela, e elas então chegam em Belém, nesse cenário, com um futuro totalmente incerto. Numa perspectiva humana não havia muita esperança, elas simplesmente retornaram para Belém. Ela, Noemi, tinha ali conhecidos, tinha familiares, então ela vai recomeçar a vida ali. Bom, dito isso, no capítulo 2, já estando em Belém, obviamente as duas tinham uma necessidade de suprir as necessidades físicas delas, elas precisavam de alimento. Ruth, por ser então a mais nova, creio eu, ela tomou a iniciativa. Olha, minha sogra, nós precisamos comer. Eu vou então sair pelos campos para me encontrar alimento, provisão. Provavelmente Noemi já havia dado a ela algumas instruções sobre a lei de Israel. Dentro de Israel havia uma lei em que os proprietários dos campos teriam que permitir os necessitados, os pobres, os estrangeiros, as viúvas, terem ali uma colheita daquilo que sobrava no chão. Então Ruth toma essa iniciativa e ela sai à procura então de um campo, alguém que fosse favorável a ela, alguém que fosse bondoso para com ela e permitisse então que ela fizesse então aquilo que é conhecido em Israel como respigar, que é colher das plantações aquilo que sobrava. Bom, e o texto vai dizer no verso de número 3 do capítulo 2, que por casualidade, por acaso, ela entra num campo de um homem chamado Boaz. Só que o texto vai nos informar que esse homem chamado Boaz, ele era parente de Elimeleque, o chefe da família que havia falecido em Moabe. Então ela entra nesse campo sem saber que era o campo de Boaz. Ela nem conhecia Boaz, mas ela entrou ali. E o escritor aqui, o narrador do texto, está nos mostrando de forma irônica que foi uma casualidade. Mas de casualidade aqui não tem nada. Aqui era Deus conduzindo os passos de Ruth. E outra casualidade que aconteceu é que quando Boaz chega no seu campo, os olhos dele se fixam em Ruth, a moabita. Ele olha para aquela jovem e ele procura saber quem é ela, a quem ela pertence. E aí foi o último sermão que nós aqui pregamos. Boaz é extremamente bondoso, extremamente generoso com aquela moabita. Ele pergunta sobre ela e, enfim, ele vai demonstrando uma série de bondade, uma graça muito grande sobre a vida de Ruth. Aquilo então que começou com uma incerteza, imagina a Ruth saindo de casa, dizendo para sua sogra: olha, eu vou sair por aí, vou procurar um campo, eu espero que alguém me favoreça, que alguém seja gracioso comigo. Então ela sai numa incerteza. Aquilo que começou com uma incerteza no início do capítulo, o capítulo é marcado agora por imensos favores. Esse homem acolhe Ruth, ele protege, ele garante a permanência de Ruth naquele campo. Ele também vai dizer: olha, minha filha, eu já ouvi falar sobre a sua história, já me contaram, Belém era uma cidade pequena, eu já ouvi dizer da sua fidelidade com a sua sogra, eu já ouvi dizer que você deixou tudo para vir encontrar refúgio no Deus de Israel.
as pessoas já sabem quem você é, Ruth. Então Boaz, ele demonstra todo um carinho, um acolhimento com aquela pobre estrangeira. E Ruth reconhece isso, quando ela vai vendo as atitudes de Boaz, quando ela vai vendo as palavras de Boaz, chega um momento que ela diz: Senhor, por que o Senhor está me favorecendo muito? Em outras palavras, Senhor Boaz, por que o Senhor está sendo tão gracioso comigo? Eu sei quem eu sou uma estrangeira, eu sou uma mulher que pertence a um povo que é inimigo de Israel. Por que o Senhor está sendo tão bondoso comigo? Então o que a gente vê aqui, irmãos? Que Deus está agindo na história de uma forma gloriosa, entretanto silenciosa. Deus está dirigindo encontros, Deus está dirigindo circunstâncias, Deus está manifestando a sua graça na vida de Ruth e de Noemi por meio de um homem chamado Boaz. E nós paramos exatamente no verso 13. Agora, a partir do verso 14, nós vamos dar início ao sermão de hoje. Eles ainda estão no campo. Ruth chegou de manhãzinha, ela é uma mulher trabalhadora, sacudida, não tem tempo ruim. O gerente da fazenda fala isso para Boaz: olha, essa mulher não parou um minuto, olha, ela parou só um pouquinho para descansar, mas olha, ela está aqui pegando firme, trabalhando bastante. Boaz então faz tudo o que eu acabei de citar. Aí no verso 14, ainda está no campo, mas em um outro momento. Agora ele vai convidar Ruth para o almoço. Ou seja, aquela graça que já começou no capítulo 2, com palavras, com promessas, agora ela vai se concretizar de modo visível. A graça de Deus, através de Boaz, vai se tornar algo visível, concreto na vida de Ruth. E olha o que diz aí o verso de número 14. Então, baseado agora do verso 14 ao verso de número 23, irmãos, um tema que eu vou aqui sugerir para esse sermão é: quando a graça se torna visível. Repito, quando a graça se torna visível. Deus já está agindo com graça, mas veja, até o momento, Boaz está falando, ele está prometendo, ele está dando garantias, ele está dando palavras de amor e encorajamento àquela jovem. Mas agora, essa graça, ela vai se tornar algo concreto, visível. Verso 14. Na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: venha para cá, coma do pão e molhe o seu pedaço de pão no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros. Boaz lhe deu grãos tostados e ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Veja, irmãos, eles ainda estão no campo, já não é mais pela manhã, aquele momento em que Boaz chega e encontra com Ruth, mas é a hora do almoço, é a hora da refeição. Ela trabalhou ali com os trabalhadores de Boaz, os empregados, né, os ajudantes, e agora ela é convidada a se aproximar. E essas coisas chamam muito a nossa atenção, irmão, se você se lembrar de uma coisa importante: ela é uma mulher estrangeira, ela é uma moabita. Moabe era um povo inimigo de Israel. Então, naturalmente, os israelitas poderiam ter uma aversão, ter uma resistência, ter uma meio que de desprezar aquela mulher. Veja, esse homem que é o dono do campo, ele faz um convite: venha para cá, venha para perto, venha participar da refeição junto conosco, junto com os outros ceifeiros, junto com os outros trabalhadores. Venha aqui comer o mesmo pão que todos nós aqui estamos comendo. E outra coisa, coma o pão, mas molhe o pão também no vinho. Meus irmãos, essa refeição aqui era uma refeição simples, muito comum daqueles dias dos trabalhadores que trabalhavam em campos. E o pão molhado no vinho e os grãos tostados eram os alimentos principais de quem exercia esse tipo de trabalho. Era uma coisa comum, mas para Ruth, isso significava muito mais do que uma comida, irmãos. Aquele ato, aquele convite,
mostrava a Ruth o quanto ela estava sendo acolhida, dava a ela uma dignidade, dava a ela uma confiança, um descanso para aquela mulher. E perceba um detalhe, irmãos, o texto diz que Boaz lhe deu grãos tostados, ou seja, ele não apenas permitiu que Ruth comesse com eles, Boaz, o patrão, ele serviu uma pobre estrangeira. Venha cá, minha filha, coma do pão, pega o pão, molha no vinho, olha aqui, toma esses grãos tostados para você. Imagina a cena, aquela menina que saiu sem saber para onde estava indo, com incertezas, agora ela está sendo tratada com tanta dignidade, com tanto amor, com tanto carinho. Aquela mulher então começa a experimentar de modo concreto a bondade, a graça, que ela jamais imaginava. E veja, mesmo depois da refeição, o cuidado com Ruth continua. Veja o verso 15 e 16. Então acaba o almoço, diz o verso, quando ela se levantou para respigar, ela vai continuar o trabalho, Boaz deu ordens aos seus servos, dizendo, deixem que ela respigue também entre os feixes, e não a repreendam. Por quê? Porque a lei, ela só podia respigar nos cantos dos campos. Ela não podia estar ali entre os feixes. Aquilo ali eram para funcionários, pessoas contratadas. Ela é uma pessoa carente, necessitada. E olha o que diz o verso 16. Tirem também algumas espigas dos molhos e deixem para ela, para que as recolha e não a repreendam. Veja, Boaz não apenas permite que Ruth continue respingando, como ele facilita o trabalho daquela mulher. E veja que por 2 vezes ele diz, olha, não repreendam ela, hein? Não façam nada contra ela, não a impeçam. E detalhe, eu quero que vocês façam algo a mais por ela. Eu quero que vocês, propositalmente, deixem cair algumas espigas. Deixa cair, para que ela recolha. Sabe aquele momento em que o ceifeiro está ali, deixa cair para quê? Para facilitar o trabalho daquela mulher. Boaz está demonstrando na prática a bondade, a graça. Então veja, Ruth não fica apenas com aquilo que sobrava naturalmente da colheita. Ela agora passa a colher espigas que eram destinadas a ela, sem ela saber disso. Os ceifeiros estavam deixando cair para ela. E ela não sabia disso, mas ela está ali colhendo. Veja, Boaz está indo muito além do que a lei exigia. A bondade de Boaz vai além do que a lei exigia dele. E veja o resultado disso no verso de número 17. Assim Ruth respigou no campo até a tarde. Depois debulhou o que havia colhido, e foi quase 20 litros de cevada. Veja, o verso 17 nos mostra qual foi o resultado daquele trabalho árduo de Ruth o dia todo, dessa bondade que Boaz manifestou em favor de Ruth. E a quantidade que nos é apresentada aqui, que ela colheu, irmãos, é uma quantidade significativa. 20 litros de cevada era alimento suficiente para 2 pessoas durante uma semana inteira. Isso não era algo comum. Normalmente, a pessoa que respigava, ela colhia no máximo para aquele dia. Ela está levando 20 litros de cevada, ou seja, alimento para a semana inteira, para 2 pessoas. E Ruth, então, volta para casa, imagina ela, irmãos, cheia, né, com a sacola pesada, voltando para a casa de Noemi, com tudo que havia apanhado, mas com detalhe, com a refeição que ela tinha tido durante o almoço e que havia sobrado, e que Boaz fez questão dela também levar junto com ela. Verso 18, vai descrever o momento em que Ruth então chega em casa e encontra com a sua sogra. Ela pegou aquilo e foi à cidade. A sua sogra viu o que havia recolhido,
também tirou e deu a ela o que havia sobrado da refeição. Então agora a cena não é mais no campo. Agora a cena é na casa onde Noemi e Ruth estavam morando. E Ruth chega e apresenta a Noemi tudo o que ela havia conseguido naquele dia. Ela mostra os 20 litros de cevada, que já chama a atenção ali de Noemi. Noemi sabe que aquilo não é normal. Mas não apenas isso, ela também entrega o que havia sobrado da refeição. Olha como que Ruth amava sua sogra. Ela faz questão de compartilhar com a sua sogra a sobra do almoço. E aí o foco do narrador agora é em Noemi. Noemi está olhando aquilo e ela vai ter uma reação muito importante. O coração de Noemi começa a mudar. Lembra que até aqui Noemi é uma mulher amargurada? Lembra que ela chegou em Belém e falou: olha, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara. Por quê? Porque eu sou uma mulher amargurada. Deus se virou contra mim. Deus está contra mim. Eu fui cheia e voltei vazia. Mas nessa atitude agora, quando ela contempla Ruth chegando, o coração dela já começa a ter uma mudança. Olha a reação de Noemi, verso 19. Então Noemi perguntou, imagina a cena, ela olhando, falando: não é possível. Onde essa menina foi? E ela já perguntou: onde você foi colher hoje? Onde você trabalhou? Mas perceba o que ela vai dizer: bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Ela já entendeu, mesmo sem ter a resposta, quem havia dado a oportunidade a ela, que quem deu a oportunidade para ela foi extremamente generoso. Não tinha dentro de um padrão normal ela voltar com 20 litros de cevada. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem quem trabalhei hoje é Boaz. Pela primeira vez, Noemi começa a perceber que algo está acontecendo. A quantidade de espigas, a sobra do almoço, aquela abundância, aquilo ali mostrava uma bondade, uma generosidade fora do comum, fora do padrão. E ela diz: quem acolheu você com tanta generosidade? Quem foi esse homem? E aí ela vai dizer, Ruth vai dizer que o nome daquele homem é Boaz. O homem que me permitiu trabalhar o dia todo, que foi generoso comigo, chama-se Boaz. Quando Noemi ouve o nome Boaz, ela vai trazer uma revelação sobre Boaz. Ela vai dizer algo sobre Boaz que agora vai mudar de forma significativa toda essa história, irmãos. A partir de agora essa história tem desdobramentos. A entrada de Boaz e o fato dele fazer agora parte da família de Elimeleque, o que ela vai dizer a Ruth vai mudar agora o cenário dessa história. Mas veja como que ela interpreta a generosidade de Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus. Olha o que ela vai dizer agora sobre Deus. Ela está desejando a bênção de Deus sobre Boaz. Ela diz: que ele seja abençoado pelo Senhor, seu Deus, pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso. Ela já começa a entender, se lembrar que Deus é bondoso. A concepção que ela tinha sobre Deus, por conta da sua dor, do seu luto, estava completamente equivocada. Mas naquele ato de Boaz, ela começa a ver a bondade não de Boaz apenas. Ela entende que por detrás da bondade de Boaz está a bondade de Deus. Ou seja, aquela provisão de Boaz, na verdade, era a provisão divina. Era Deus usando Boaz para abençoar a vida delas. E ela vai dizer que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos e nem para com os mortos. Então perceba essa mudança no coração de Noemi. Ela estava dizendo que Deus era culpado pela sua infelicidade.
E agora ela começa a enxergar a bondade de Deus. Ela começa a entender que o que está acontecendo é obra de Deus. São as mãos de Deus movendo corações, movendo Boaz para abençoar a vida dela e também de Ruth. E ela diz que não deixa de ser bondoso nem para com os vivos e nem para com os mortos. O que ela está dizendo aqui? Ela reconhece que essa bondade de Deus não alcança apenas o presente, ela e Ruth, mas também alcança a história da família dela. Ou seja, Deus não abandonou a casa de Elimeleque. Deus não abandonou Elimeleque, porque está cuidando de Noemi e de Ruth. E agora, quando ela menciona que Boaz é um parente chegado, olha o restante do verso de número 20. Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Ela não está dizendo apenas quem Boaz é. Ela está mostrando o que isso significa. Boaz não é alguém que apenas a tratou com dignidade, que a ajudou naquele dia. Boaz é alguém que dentro da lei de Israel poderia assumir uma responsabilidade maior e intervir na história daquelas mulheres. Boaz poderia intervir na história de Noemi e de Ruth. Ou seja, Noemi olha aquilo e abraça aquilo como algo esperançoso. Olha, Ruth, Boaz, ele é um parente chegado. Ele é um dos nossos resgatadores. Nós vamos entender o que é ser um resgatador e o papel de um resgatador nos próximos sermões. Mas aqui a esperança renasce para aquela mulher. Ela entende que realmente algo está acontecendo. Ela já começa a entender que Deus está agindo naquele momento. E o texto vai nos mostrar aí a sequência dessa conversa. Verso de número 21. Então Ruth, a moabita, disse, em outras palavras, sogrinha, tem uma coisa, ele fez tudo isso por nós, mas não para por aí não. Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. A colheita durava cerca de 3 meses a 4. Em outras palavras, sogra, ele me permitiu trabalhar lá. Eu não preciso sair todo dia procurando algum campo. Ele falou que eu posso estar lá, que eu vou ter total amparo, que eu vou estar segura, que eu vou ter todo o direito ali de trabalhar. Veja, irmãos, que a providência de Deus na vida de Ruth e Noemi não foi um momento isolado. Ruth está relatando aqui que a provisão de Deus duraria ainda por algum tempo, que Boaz continuaria sendo usado por Deus para permiti-la colher. A provisão de Deus duraria por alguns meses. E veja que agora Noemi ouve isso e ela está tentando entender tudo aquilo que está acontecendo e ela então encoraja Ruth. Noemi respondeu, é melhor mesmo, filha. É melhor você ficar com as servas dele, minha filha. Noutro campo, poderiam maltratar você. Noemi é inteligente. Noemi é israelita. Noemi sabe que ele é um resgatador. Então ela está entendendo que há uma possibilidade, há uma esperança desse homem se tornar esse resgatador da família. Então ela fala, olha, fica lá mesmo. Vai ser melhor para você, vai ser uma bênção você estar lá, você vai ser abençoada, você vai ter cuidado, provisão, você vai estar segura. Fica com as servas de Boaz. E o capítulo termina dizendo, verso 23. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Então aqui nós temos um resumo de 2, 3 meses. Ruth permaneceu no campo de Boaz durante toda a colheita. Ela continuou vivendo com a sua sogra.
recebendo dia após dia a provisão de Deus para o sustento delas por meio da vida de Boaz. Boaz foi o instrumento dessa provisão divina. E a partir do que já aconteceu, então, irmãos, a gente começa a ver claramente que Deus está rigorosamente conduzindo cada passo dessa história. A casualidade do verso de número 3. Veja, agora, Boaz vai ter um contato com essa moça durante 3 meses. Ela vai estar trabalhando entre os ceifeiros. Uma conclusão e 3 aplicações, irmãos. Ao final desse capítulo de número 2, veja, Noemi e Ruth continuam viúvas. Eles são viúvas. O cenário é bem melhor do que antes, mas elas ainda continuam viúvas. O futuro delas ainda possui muitas incertezas, mas a providência de Deus, o cuidado de Deus com essas viúvas se tornou visível. A graça se tornou visível. Ruth, então, que saiu em busca de um campo, na esperança de encontrar o favor e o cuidado de alguém, ela encontrou. E pela primeira vez, então, na história que nós estamos analisando, surge uma esperança para essa família. E o capítulo vai, então, terminar nos mostrando que a provisão de Deus continuou durante toda a colheita. Mas o mais importante nesse término do capítulo 2 é que o texto nos manda olhar para o futuro. Você termina o capítulo 2 com expectativa, é igual série. Você termina aquele episódio e é impressionante, você sempre quer assistir o próximo, não é assim? O livro de Ruth tem esse perfil. Acaba o capítulo 2 com o narrador nos mostrando, vai acontecer algo a mais. Tem alguma coisa ainda no futuro que vai acontecer. Então, o narrador ele quer que a gente fique atento. Essa permanência de Ruth no campo tem um propósito. E está nos mostrando também que Boaz não é apenas um homem bondoso, ele é um resgatador daquela família. Ele pode ser usado por Deus para resgatar aquela família. O que o narrador está nos mostrando? Deus está fazendo algo maior do que Ruth e Noemi conseguem enxergar naquele momento. Vocês se lembram que em algumas aplicações dos sermões anteriores eu disse isso? Muitas vezes Deus está trabalhando, Deus está fazendo coisas muito maiores do que nós imaginamos, que nós não conseguimos ver, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. E assim termina o capítulo 2. A história ainda não foi concluída, mas a esperança começou a renascer. Deus tem capítulos ainda a escrever nessa história. E aquilo que nesse momento parece apenas uma provisão para 2 viúvas, vai se revelar em algo muito maior que Deus está realizando. Aplicações, queridos irmãos. E a primeira aplicação é uma pessoa alcançada pela graça age com graça. Repito, uma pessoa moldada, alcançada pela graça, age com graça. Se você olhar esse capítulo, irmãos, a gente fica assim, encantado com Boaz. Boaz não é alguém apenas que ajudou Ruth naquele momento. Ele é um homem temente a Deus. E isso aparece desde o início do capítulo, como ele trata os seus trabalhadores, seus ceifeiros. Vocês se lembram? Ele chega abençoando os ceifeiros também o abençoam. Ele é um homem educado, é um homem justo, é um homem generoso, e ele é um homem temente a Deus, não só porque ele chega e abençoa os ceifeiros, porque ele cumpre a lei de respigar. Vocês devem se lembrar que aqueles dias eram os dias dos juízes. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Ou seja, não havia muita obediência, mas Boaz é um homem obediente. Se a lei manda donos de campos permitir respigar, eu vou permitir. Mas ele vai além disso. Ele é extremamente generoso com Ruth. Veja como ele tratou uma estrangeira. Veja como ele foi hospitaleiro, veja como ele foi acolhedor, veja como ele se preocupou com a integridade física daquela mulher. Mas uma pergunta que nós devemos fazer: por que Boaz age dessa maneira? Muitos diriam, ele é um homem de caráter. Sim,
Mas por que ele é um homem de caráter? Porque a graça o alcançou. Ele é um homem convertido. Ele é um homem que verdadeiramente experimentou a graça. E tem um detalhe aqui, que isso aqui é maravilhoso. Boaz, de fato, sabe o que é ser alcançado pela graça. Boaz sabe o que é ser acolhido num povo que não é seu povo. Porque a sua mãe também não era israelita. A mãe de Boaz era Raabe. Quem se lembra da história de Raabe? Raabe, uma mulher estrangeira que acolheu os espias de Israel, antes de Israel tomar a terra prometida. Boaz cresceu numa família em que a mamãe era gentil, em que a mamãe contava, olha, quando eu vim de Jericó, quando Jericó foi tomada, eu fui muito bem recebida pelos israelitas, eu fui acolhida, meu filho. Eu realmente tornei parte do povo da aliança. Então Boaz cresceu ouvindo histórias da graça, de um acolhimento fervoroso do povo de Deus para com a sua mãe. E a sua mãe se casou com um israelita e veio então Boaz. Quando você lê Mateus capítulo 1, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, verso de número 5. Olha o que o texto diz, Mateus 1,5. Salmão gerou Boaz. Poderia parar aqui, mas olha o que Mateus fez questão de registrar. Cuja mãe foi Raabe, a prostituta, a estrangeira. Boaz está fazendo com Ruth esse acolhimento, esse amor, da mesma forma com que fizeram com a sua mamãe Raabe. Boaz entendeu que a sua mãe foi alvo da graça, assim como ele também. E ele então agora quer manifestar essa graça na vida de uma estrangeira. Quem é alcançado pela graça, trata os outros com graça. E isso faz toda a diferença da forma como Boaz então se dirige àquela estrangeira. Quem foi alcançado pela graça, aprende a agir com graça. Boaz não está sendo apenas um homem gentil, ele está refletindo algo que a família dele recebeu. E isso, irmãos, nos confronta diretamente. A forma como você trata as pessoas, e eu também, revela o quanto a graça alcançou o nosso coração. A graça, conforme Paulo disse a Tito, ela molda e educa o nosso coração. Uma pessoa que foi alcançada pela graça, ela aprende a ser gracioso, bondoso, misericordioso. Alguém que verdadeiramente foi convertido pela graça, tem prazer em abençoar a vida do próximo. Quem é alcançado pela graça, nunca se esquece do favor que recebeu, de onde Deus o tirou. Quem é alcançado pela graça tem o desejo de dar ao outro aquilo que ele recebeu de Deus. Quem é alcançado pela graça não se sente superior ao outro. Não existe crente arrogante, irmãos. Eu sei que existe na prática, mas o verdadeiro crente não é arrogante. Porque ele sabe que ele só é crente, que ele só é servo de Deus, porque a graça o alcançou. Ele não merecia, mas Deus foi ao encontro dele. Boaz sabe que a sua mãe Raabe, ele mesmo não merecia o favor de Deus, o acolhimento de Israel, mas eles receberam gratuitamente. Então o que ele faz? Aquilo que eu recebi, eu também quero doar. Ah, mas o Senhor é o dono do campo. Não. Eu só sou dono do campo porque eu recebi isso pela graça. Eu só sou rico. Eu só sou influente porque foi a graça que me deu. Foi a graça de Deus. Então eu vou acolher essa mulher aqui. Ruth, eu sei muito bem o que é chegar num país em que você não pertence. Eu sei muito bem a sua história. Você vem encontrar refúgio no Deus de Israel. Parece com a história da minha mãe. Minha mãe também encontrou refúgio no Deus de Israel.
Você pode glorificar o Senhor, irmãos. Que lindo é isso. Você quer provar que você é crente? Não venha falar para mim de cor e sorteado versículo bíblico. Isso é muito bom. É a maneira como você trata as pessoas. Se você não trata bem as pessoas, com graça e amor, eu fico na dúvida se houve conversão no seu coração. Se você é um ser arrogante, alguém que Deus prosperou, e você já se sente melhor e superior do que os outros, você me dá motivos para suspeitar da sua conversão. Boaz é um homem rico, influente, e que diz assim: vem cá, filha, come com a gente, toma aqui um grão tostado. Quem é alcançado pela graça, trata os outros com graça. Outra aplicação: Deus cuida do seu povo por meio de pessoas. Ao longo desse capítulo, irmãos, nós vemos a bondade do Senhor se manifestando de maneira visível, concreta na vida de Ruth e Noemi. Como que essa bondade é manifestada? No acolhimento que ela recebe de Boaz, na proteção que lhe é garantida, na provisão que ela recebe. Mas tudo isso, irmãos, acontece por meio de Boaz. O próprio texto, no verso 20, deixa claro que por detrás das atitudes de Boaz está a mão de Deus. Lembra Noemi reconhecendo? É bondade do Senhor. Então não se trata apenas de uma generosidade de um homem, mas da bondade de Deus sendo demonstrada na vida daquelas viúvas por meio de um homem. E isso é muito importante, porque nós esperamos que Deus haja de forma visível e extraordinária. A gente quer que o pão caia do céu, como aconteceu no deserto. A gente quer que as coisas aconteçam de forma sobrenatural, mas o texto nos mostra que Deus frequentemente escolhe agir por meio de pessoas. Repito, Boaz não é apenas um homem gentil. Ele é alguém que experimentou a bondade de Deus e por isso então ele se torna instrumento dessa mesma bondade na vida dos outros. Meus irmãos, veja, quantas vezes você e eu queremos ver Deus agir. A gente fica imaginando como que Deus vai fazer. E muitas vezes Deus usa alguém que você menos espera para abençoar a sua vida. Você está achando que aquele familiar seu, que te ajudou várias vezes, foi só porque ele tem o mesmo sangue que você? Não foi só isso. Deus conduziu o coração daquele familiar para te ajudar. Ah, mas foi um grande amigo meu, desde a infância ele foi e me socorreu. Sim, é verdade. Mas por detrás daquela ação daquele amigo de infância, foi Deus que o conduziu a você. Tudo de bom que acontece na sua vida, amado irmão, é Deus movendo corações para chegar até você. A gente tende a se esquecer disso e colocar só na conta da pessoa que nos abençoou. Mas lembre-se, aquela pessoa te abençoou porque o Deus Todo-Poderoso moveu o coração dela para te abençoar. E por outro lado, nós temos que fazer uma reflexão, porque muitas vezes nós queremos que Deus use pessoas para nos abençoar, não é verdade? Ó Deus, usa aquele irmão, usa aquela irmã, usa meu pai, usa minha mãe, usa o fulano, usa o beltrano, usa o patrão. Mas nós nos esquecemos que muitas vezes Deus quer nos usar também para sermos resposta de oração na vida de alguém. Nesse exato momento tem pessoas orando, pedindo a Deus provisão, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus um acolhimento, pedindo a Deus um carinho. E sabe quem pode ser essa pessoa? Você. Muitas vezes nós somos egoístas demais, irmãos. Nós pensamos que o mundo gira em torno de nós mesmos. Nós queremos muito de Deus, queremos receber de Deus, mas muitas vezes nós não queremos ser instrumentos de Deus para abençoar outros. Veja, Boaz viu aquela mulher,
Boaz se importou com aquela mulher, Boaz agiu em favor daquela mulher. Tudo isso Deus usou para abençoar a vida daquela mulher. A pergunta então que eu faço é: você e eu temos sido usados por Deus para abençoar a vida de alguém? Você é instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém que precisa? E quando eu digo abençoar alguém, não restrinja isso a alimento, dinheiro. Tem gente que não precisa de dinheiro e nem de alimento, mas precisa de um abraço. Precisa de uma palavra, como Boaz deu àquela mulher. Você lembra o que ele falou para ela? Eu já ouvi sua história, mulher. Eu sei da sua fidelidade. Eu sei que você vem encontrar abrigo no Deus de Israel. Quando ele fala, você viu o que ela falou? O Senhor está falando ao meu coração. O Senhor está sendo muito bondoso comigo. O Senhor está falando coisas que estão atingindo o meu coração. Irmãos, Deus quer usar você. Está na hora de você sair da sua casa, deixar o conforto do seu lar e fazer uma visitinha para alguém que precisa. Um irmão da igreja, um familiar. Está na hora de você deixar um pouquinho as redes sociais, essa bagunça de redes sociais, e mandar um WhatsApp, um áudio para alguém. Está na hora de você chegar no culto e dar um abraço em alguém. Mas pode ser que a necessidade de outros seja dinheiro, seja um alimento, uma roupa, uma consulta médica. Mas o que eu quero enfatizar é: nós podemos e devemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Deus quer nos usar como usou Boaz para abençoar pessoas necessitadas. Pare de pensar apenas de que Deus vai usar pessoas para te abençoar. Você pode pensar nisso, você deve esperar isso, mas não se limite a isso. Seja você também a resposta de Deus na vida de alguém. Ah, mas isso é problema dos pastores. Aquele irmão se esfriou na fé, aquele irmão não está vindo na igreja. Isso é problema dos pastores. Não, é problema nosso. Deus pode usar você, talvez o seu abraço vai ser muito mais usado por Deus do que o abraço dos pastores, sabia disso? Porque alguém pode pensar assim: ah, é pastor, né? Eu já esperava isso, mas de você eu não esperava, irmã. De você eu não esperava, irmão. Eu estou surpreendido. Eu nunca imaginei que você ia mandar um WhatsApp para mim. Eu nunca imaginei que você bateria na porta da minha casa. Deus quer usar você. Amém, irmãos? Deus quer usar você. Deus cuida do seu povo por meio de pessoas. E ainda nesse pequeno tópico, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Você já agradeceu a Deus e as pessoas que Deus usou ao longo da sua vida? Gratidão, irmãos, é a memória do coração. Nunca se esqueça das pessoas que choraram com você. Nunca se esqueça das pessoas que demonstraram amor e carinho ao longo dos anos. A ingratidão nos faz esquecer. Ou o esquecimento é a prova da ingratidão. Talvez valha a pena, irmãos, você mandar um áudio e dizer: olha, irmão, você lembra tantos anos atrás? Obrigado. Você lembra, irmã, você me deu um abraço na porta da igreja? Você orou comigo? Muito obrigado. Eu estou bem, mas lá eu estava mal. Obrigado por tudo que você fez por mim. Faça isso, irmão. A nossa memória é muito falha. E a gente se esquece das pessoas que Deus usou para a gente chegar até aqui. Irmão, se eu sou hoje pastor dessa igreja, junto com outros pastores, há 20 anos, não foi por mim mesmo. Foi a graça de Deus. Por mim mesmo eu tinha desistido há muitos anos. Mas Deus usou muita gente nessa igreja para me encorajar. Muitos áudios, muitos abraços. Deus usa pessoas para nos abençoar.
A graça de Deus, eu termino, irmãos, se tornou visível em Cristo. Ao longo desse capítulo, irmãos, nós vimos a graça de Deus se tornando visível na vida de Ruth. Esse é o tema do nosso sermão. Deus cuidou dela por meio de Boaz. E a bondade do Senhor, então, ela não é algo abstrato, ela tem uma forma concreta. E essa forma concreta foi Boaz na vida de Ruth, que deu acolhimento, provisão, proteção e tudo aquilo que a gente temos falado. Mas essa história de bondade e graça nos aponta para algo muito maior. Séculos depois, a graça e a bondade de Deus se tornaram visíveis de uma maneira ainda mais extraordinária. O Evangelho nos mostra que na pessoa de Jesus Cristo, a graça e a bondade de Deus se tornaram visíveis de maneira suprema. Como escreveu o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 3, verso 4, mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Jesus Cristo, irmãos, é a bondade de Deus manifestada em carne. Em Boaz, Ruth experimentou uma demonstração da bondade de Deus. Em Cristo, nós contemplamos a sua perfeita manifestação. Se por meio de Boaz, Deus trouxe provisão para Ruth, por meio de Cristo, Deus traz salvação ao seu povo. Boaz ofereceu alimento, Cristo ofereceu a si mesmo. Boaz supriu uma necessidade momentânea, Cristo supre a nossa maior necessidade para toda a eternidade. O Filho de Deus entrou em um mundo marcado pelo sofrimento, pela dor, pela fome espiritual, pelo vazio, pela desesperança. Ele se aproximou dos cansados, Ele acolheu os rejeitados, Ele veio buscar pecadores e oferecer aquilo que mais necessitamos: perdão, reconciliação com Deus e vida eterna. E talvez hoje, aqui nessa manhã, há alguém que esteja carregando culpas, levando um fardo pesadíssimo por conta do pecado. Talvez você esteja aqui nessa manhã cansado, mas está tentando buscar descanso em lugares que você jamais vai encontrar. Talvez você está aqui com o coração angustiado, ninguém olha para você, mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã. O Evangelho é a boa notícia de que Deus em sua graça, Ele não rejeita pecadores. Deus em sua graça, Ele vai ao encontro dos pecadores. A palavra de Deus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Há perdão para o culpado, há descanso para o cansado, há esperança para aqueles que depositam a sua fé em Jesus. Jesus não te rejeita, Ele mesmo disse em João 6,37, os que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Quando a graça de Deus se torna visível, o perdido encontra um Salvador, o culpado encontra perdão, e o cansado encontra descanso. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, quantas lições preciosas nesse texto. Oh, Senhor, não existe por acasos na nossa vida. Até em meio à nossa dor e ao nosso sofrimento, em meio às nossas lágrimas, em meio aos nossos medos, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor dirige os nossos passos, o Senhor cuida de nós, e os seus planos eternos e redentores
sempre irão se cumprir nas nossas vidas. Há momentos em que nós não vemos absolutamente nada. O que vemos é dor, sofrimento, e sem nenhuma expectativa de um futuro melhor nesse mundo marcado pelo pecado. Mas ainda assim, Senhor, esse texto nos chama a confiar de que o Senhor continuará cuidando de nós, como cuidou de Ruth, como cuidou de Noemi. Eu tenho certeza, ó Deus, que ao longo da nossa vida o Senhor usou pessoas como Boaz, que não nos conheciam, mas que nos abençoaram. Ou o Senhor usou ao longo da nossa história, amigos, familiares, irmãos em Cristo, que nos ajudaram nos momentos difíceis. Obrigado pela vida de todos eles. Não nos permita, Senhor, nos esquecermos de nenhum deles. Mas ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração grato ao Senhor pela vida dos tais. Mas ajuda-nos também, Senhor, a sermos instrumentos nas Tuas mãos, para abençoar pessoas. Ah, Senhor, devemos amar o Senhor e amar o próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a amar o próximo. Ajuda-nos a servirmos o próximo. Ah, Senhor, que sejamos instrumentos em Tuas mãos, para manifestar a Sua bondade na vida de pecadores e na vida de pessoas que nós conhecemos. Ah, Senhor, e obrigado por Cristo Jesus, que é a suprema manifestação da Sua bondade, que veio nos acolher, que veio morrer a nossa morte, que veio pagar o preço da nossa redenção. Isso é bondade, bondade encarnada. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom, a Sua bondade nos cerca, o Senhor é bom em todo o tempo. Nós desfrutamos da Sua bondade até nos momentos mais difíceis. Abra os nossos olhos, para que vejamos sempre a Sua bondade em nosso favor, a Tua fidelidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fique de pé, querido.